Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. A palavra de hoje é uma grande bênção para as nossas vidas. Deus coroa o nosso ano com a sua bondade. A palavra de hoje é sobre a grandiosidade do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Onde Ele está, onde a presença dEle está, a bênção vem junto com Ele. Vamos agradar a Deus, fazer tudo aquilo que agrada a Deus, como fez Davi. Davi, apesar de todos os erros, Davi sabia pedir perdão a Deus e ele reconhecia a grandiosidade de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus hoje. Salmo 65, versículo 8 em diante. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente despertas canções de alegria. Cuidas da terra e as regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as paisagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Olha que palavra de bênção, meus irmãos, minhas irmãs, para hoje. Eu falei com o Espírito Santo, eu pedi para Deus, como todos os dias, fala conosco, Senhor, fala para o teu povo, dai-nos uma palavra. E Jeová Jiré coroa o nosso ano com a sua bondade, e vem fartura, vem bênçãos de Deus para a vida de todos aqueles que o buscam, que reconhecem a sua grandiosidade, que reconhecem a sua dependência, que sabe que o que faz é uma semente que plantamos brotar, é a chuva que vem dos céus, é a chuva que vem do alto. Toda semente, meu irmão, minha irmã, que você planta, é uma semente que agrada a Deus. As sementes de orações, elas são escutadas por Deus e elas não voltam para Deus vazia. A palavra de Deus, ela não volta vazia para Ele. Sempre tem mudança, tem transformação, e Deus, o que me chamou mais atenção, cuidas da terra e as regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Nunca vai te faltar nada, porque é Jeová Jiré, o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. Onde Ele está, a bondade dEle permanece. Você acha que Ele, sendo seu Pai, Ele vai te deixar passar dificuldades? Não vai. Põe tua confiança no Senhor, vem coisas boas da parte de Deus. O Senhor é nosso pastor, Ele é que guia os nossos passos. Ele vai te dar estratégias, Ele vai coroar este ano com a sua bondade. Busca o Senhor de todo o coração, escuta a palavra de Deus, reconhece a grandiosidade dEle e a bondade do coração dEle em sua vida. Carrega essa palavra, deixa ela guardada no teu coração, porque o Senhor coroas o ano com a sua bondade, e por onde passas emana fartura. Ele emana fartura no teu lar, na tua vida, as tuas mãos. Vamos orar pedindo a Jeová Jiré para que nos faça abençoadores, para que nos faça prósperos,
para que tudo que tocarmos, que tenha bom êxito, tudo que você fizer, meu irmão, minha irmã, que tenha bom êxito. Olha o que diz no Salmo 66, versículo 5 ao versículo 7. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. E ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Isso que aconteceu alegrou muito o povo de Deus, porque o povo estava encurralado. O povo era Faraó atrás e o exército de Faraó, junto com seu exército, atrás do povo, e na frente tinha um mar. Muitas pessoas se sentem encurraladas e acham que não tem mais saída, mas Deus, ele alegra o seu povo, ele socorre o seu povo. Não há um impossível para Deus. Agora a gente falar é uma coisa. Imagine um povo enorme que estava diante daquele mar, daquela imensidão de água, porque quando olhamos da praia, nós vemos aquela imensidão. Quando uma pessoa está no navio, quando a gente está no navio, eu já andei de navio, a gente não vê nada, é só água. De um lado ou do outro a gente só vê água. Então quando você está numa embarcação, no mar, você só vê água, você não vê terra. Imagine o que aquele povo viu, o que aquele povo presenciou. O susto, o medo, o pavor. Imagine o pânico de tantas pessoas, idosos, crianças, animais e pessoas com muito medo, porque sabia que o faraó ia matar a todos e o mar na frente. E não tinha como eles escaparem. E assim tem pessoas que hoje em dia se veem em situações que parece impossível de ser resolvida na área financeira, outros é na área da saúde. Eu estou simplificando, mas quem está passando é que sabe a dor que sente, é que sabe o pavor, é que sabe do medo de tantas coisas ruins que já tem acontecido em sua vida ou que vê acontecer na vida dos outros e fica com um pavor muito grande. Mas a palavra de hoje vem te dizer: não temas, porque Deus é conosco. Ele coroou esse ano com a bondade dele, é a palavra dele. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura, fartura, vem fartura. Diga: eu creio em Jeová Jiré, eu recebo as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, eu vou agradar a Deus, eu vou fazer o que agrada a Deus, porque quando você agrada a Deus, você tem tudo com Ele, não te falta nada, porque Ele vai te conduzindo passo a passo. Por que Davi, ele sempre falou da bondade de Deus, que ele queria ver a bondade de Deus aqui na terra. E ele viu a bondade de Deus na vida dele. Ele foi um homem muito perseguido, um homem que enfrentou muitas lutas, muitos desafios, muitas batalhas, mas ele sempre cria, a fé dele, ninguém nunca mudou. Ele perdeu filhos, mas a fé dele não mudou. Ele perdeu o trono, ele foi para o trono, perdeu o trono para um filho dele e a fé dele não mudou. Antes disso, um rei o perseguia porque ele já tinha a luz de Deus dentro dele, ele já andava com Deus, o Espírito Santo já era com ele, já estava com ele. Aquele homem, ele era um homem que ele dedicou o amor dele todo a Deus. Ele pecou, ele errou, ele se arrependeu amargamente e ele reconheceu, ele não justificou os erros dele. Sabe, às vezes a gente comete muitas falhas com Deus quando a gente vai justificar os nossos erros.
ao invés de justificar, vamos pedir perdão de todo o coração e dizer: meu Deus, por que que eu fiz isso? Ou por que que eu estou fazendo isso? Eu me arrependo de todo o meu coração e eu não quero fazer mais. Eu não quero fazer mais. Eu quero fazer o que te agrada, porque a nossa dependência é total de Deus. E quando você agrada a Deus, a grandiosidade de Deus, a glória de Deus acontece na tua vida. Aí quem olha vai ver uma transformação tão grande que vai falar: uau, uau, eu quero esse Deus para minha vida. Olha que transformação ele fez na vida dessa pessoa. Ela não é mais a mesma, ele não é mais o mesmo. Que transformação! Porque quando você agrada Jeová Jiré, ele jamais vai te abandonar. Agora, quem luta contra a vontade de Deus, a isso é com as pessoas que fazem mal para as outras, que impedem, que querem impedir a obra de Deus, que não aceita a obra de Deus na vida daquela pessoa. Olha o que diz no Salmo 66, versículo 7. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Qual é o homem na terra que pode ir contra Deus e se dá bem? E contra o que Deus fala e essa pessoa se dá bem? Como diz na palavra do Senhor, não inveje a prosperidade do ímpio. Não inveje os caminhos do ímpio, porque eles é de repente, é uma destruição total. A pior coisa do mundo para uma pessoa é ela ir contra a vontade de Deus. Por isso que não adianta eu vir aqui falar, prometer, dizer: olha, você vai prosperar, você vai receber as bênçãos do Senhor, vai correr atrás de você, irão correr atrás de você, vão correr atrás de você, vai ser bênção na fila. Isso eu falo e está na Bíblia. As bênçãos de Deus te acompanharão na cidade, no campo, onde você estiver. Onde você estiver, você não vai se esconder das bênçãos de Deus, porque elas te alcançarão. Mas você tem que ser obediente a Deus. É porque são as bênçãos da obediência. Aí tem a maldição, as maldições da desobediência, que eu prefiro não falar. Eu falo das bênçãos. Agora você quer ver o que significa as maldições da desobediência? Vá na Bíblia e veja. Tem as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. É em Deuteronômio. Eu não quero falar, porque eu quero te lembrar que o nosso Pai é todo poderoso e que Ele tudo pode. Tudo pode. Diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. É em Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência, capítulo 1 ao versículo 1 ao versículo 14. E as bênçãos e as maldições da desobediência, do versículo 15 em diante. Temos que ter o temor do Senhor, porque de Deus não se zomba. Tem pessoas que brincam com as coisas de Deus, e é desses que você tem que se afastar. É melhor você ouvir coisas boas para você guardar os tesouros. O que é um tesouro? Seu coração. Seu coração é seu maior tesouro. Se você guarda coisas boas dentro do seu coração, no momento oportuno você vai ter coisas boas. É uma poupança que você está guardando, é o seu dinheiro. Imagina você pegar o seu dinheiro e colocar num cofre seguro, num lugar bom, ou você vai pegar aquele seu dinheiro, o seu tesouro, e vai deixar à vista de todos para que roubem o seu dinheiro, para que peguem o seu tesouro. Ou você vai, olha a inversão de valores. Tem pessoas que guardam a sujeira do mundo dentro do coração, dentro do seu cofre.
Guarde os tesouros de Deus, que é a palavra de Deus, as coisas boas que vão te edificar e que você vai provar e ver como Deus é bom. E você vai ter a bondade de Deus, vai ver a bondade de Deus aqui na terra. Cuida do teu coração, guarda essas palavras, são palavras boas. Deus coroas, aí tem, coroas o ano com a tua bondade, por onde passas emana fartura. Senhor, Jeová Jiré, vem com teu amor e poder, limpa o nosso coração, a nossa terra, e que dele saia bênçãos, emane fartura do teu amor, em nossos corações e nossas mentes, só tenha esperança em ti, não nas coisas falsas que o mundo oferece, não nas palavras de horror que muitas pessoas falam e desanimam os outros. Senhor, tapa os nossos ouvidos para o mal e abre os nossos ouvidos e entendimento e dá-nos sabedoria para saborearmos o que tem de bom para nós, Jeová Jiré, o nosso provedor, que emanas fartura, que vem com bênçãos, que a tua bondade, Senhor, quantas coisas, venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. É impressionante o que Deus faz pelas nossas vidas, como Deus é grande. Declare como o meu Deus é grande, como o meu Pai é grande, grandes coisas. A bondade do Senhor está na minha vida e na minha família. Eu terei transformação e verei a bondade de Deus na minha vida, na minha casa e na minha família. Não importa a situação, o importante é você agradar a Deus. Faz o que agrada a Deus e todos vão dizer: uau! Olha o que aconteceu na vida dessa pessoa, olha a transformação, como Deus é grande. Vão ver a grandiosidade de Deus através da tua vida, dos teus atos, da tua transformação. Vamos orar o Salmo 70, pedindo a Deus que nos livre da perversidade, que nos livre dos nossos opressores, daquilo que você e eu não vemos, que só Deus pode nos livrar. Você escuta conversa através de paredes, você não escuta. Você não vê as armadilhas que o inimigo arma no invisível para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios. Mas Deus que tudo vê, nós clamamos a Ele e Ele vem com socorro urgente. E Ele liberta, Ele cura, Ele salva, Ele abre o mar, literalmente, para o seu povo passar. Seu povo passa em terra seca, não tem um respingo na sua roupa. Quando você passar pelas águas, não terá um respingo nas suas roupas. Agrada a Deus. Deixa de se apavorar com coisas que tiram o teu sono, que você durma em paz, que você descanse no Senhor e a vitória é certa. Salmo 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande. Fala comigo 3 vezes. Como Deus é grande. Pela 3ª vez, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Essa é a nossa campanha do Salmo 70. A campanha de como Deus é grande e Ele vai mostrar a grandiosidade dEle em nossas vidas. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus está fazendo uma grande obra em nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias, inclui a todos que você ama e aqueles que te perseguem.
aqueles que zombam de você, aqueles que querem matar os teus sonhos, como quiseram matar os sonhos de José do Egito, não vão conseguir e ainda vão precisar. E depois ainda vão precisar, porque Deus, ele faz a obra certa, ele escolhe a pessoa certa, porque ele sabe do nosso coração. Ele sabe que quando uma pessoa que nos fez mal, nos perseguiu, fala mal, deseja o mal, no momento de necessidade, nós não temos coragem de abandonar, de largar. Por isso que tem os escolhidos. Imagine se no lugar de José fosse um daqueles irmãos perversos de coração, que teve coragem de jogar ele no poço e ainda estavam se armando para matar o irmão. Foi que um falou, não vamos matar, vamos jogar, e quando passar alguém a gente vende e está tudo bem. Fala para o pai que foi um animal que devorou ele. E assim o fizeram. Deus protegeu a vida de José. E José foi usado para cuidar de toda a família, de toda a parentela. Na hora da fome, na hora da miséria, que estava faltando alimento na terra inteira, José, com o seu coração bom, o seu coração amoroso, perdoador, ele acolheu todos os seus irmãos. Toda a sua parentela foi acolhida por José. É isso que Deus quer de nós, não esquece. É o teu coração, é o meu coração. Não podemos carregar sujeira, guardar coisas ruins dentro do nosso cofre, que o maior tesouro é o nosso coração. Guarda coisas boas, guarda essa palavra, guarda, fala assim, este ano é o ano que Deus coroou com a sua bondade. Este ano eu vou ver a bondade de Deus na minha vida. Olha, para quem vê a bondade de Deus na sua vida, não é pouca coisa não, meu irmão, minha irmã. É muita coisa, porque o nosso Deus, ele é grande demais. Como é grande, Deus, como é grande, como Deus é grande. Imagine, fique meditando na grandiosidade de Deus e você, nem o que nunca você imaginou na sua vida, o que Deus tem para fazer por você. Agrada a Deus, honra a Deus e você verá. Vamos orar o Salmo 23 e lembrar a Deus que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, nos guia. Primeiro eu vou falar com Deus, fazer uma oração. Senhor, nos guia por verdes pastos. Lembra-te, Senhor, o Senhor é o nosso pastor. Sozinho nós não conseguimos andar, não enxergamos as coisas certas, os lugares certos, as oportunidades certas. Nos faz fortes e corajosos. Fala conosco, o Espírito Santo de Deus, mostra ao teu povo onde há perigo e onde há a vontade de Deus para que o teu povo prospere. Em nome de Jesus, seja nosso pastor, abra, tira as vendas dos nossos olhos espirituais, nos dá sabedoria e entendimento, discernimento espiritual. Ore comigo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação,
Livra-nos de todo o mal, da maldade humana, da perversidade, do homem sanguinário e do mundo espiritual, da maldade espiritual, em nome do Senhor Jesus, no poder deste nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.